Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Este ano nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, que é o primeiro, que é o mais antigo, foi o primeiro a ser escrito. Só lembrando que a finalidade do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como sendo Filho de Deus. Como sendo Filho de Deus. E eu tenho dito aqui que para nós é muito simples aceitar Jesus como Filho de Deus. Mas para o povo do tempo de Jesus, não foi tão simples, não. De repente olhar para o crucificado e dizer: este é Filho de Deus. Eles não entendiam como é que um Filho de Deus podia terminar desse jeito. De fato não terminou desse jeito, porque ele ressuscitou, né? Ele apareceu aos discípulos, reanimou a comunidade, reestruturou a comunidade, deu o pontapé inicial na igreja. Então, o evangelista Marcos tem a finalidade de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. Por isso que em algumas partes do Evangelho de Marcos, tem sempre a pergunta: mas quem é este? Quem é este? Aqui hoje, no capítulo 4 de Marcos, os discípulos, mesmo sendo os discípulos que estavam sempre com Jesus, a quem Jesus explicava as parábolas em particular, vez por outra, eles se surpreendiam, porque não eram capazes de compreender o mistério. Jesus ordenou ao vento para calar a boca, ordenou o mar: não se mexa, se acalmem. Quem é este a quem até o mar e os ventos obedecem? Não era pouca coisa, não. Grande espanto. Muito mais espantados estavam eles, porque quando iam passando, atravessando o lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. Eu já estive nesse lago umas 5 vezes ou mais. É um lago, é chamado de mar, mas na verdade não é um mar. É porque é um lago grande que a gente vê do outro lado também, mais distante, a gente vê o outro lado. A gente é capaz de ver os limites do lago. Mas como esse lago ele está no meio de no meio das montanhas, o vento forma ondas. E tem ondas como se fosse o mar. A água bate e volta, as ondas vão e vem, e o barulho do mar.
por isso que chamam de o mar da Galileia. E dias que a agitação do mar realmente fazia medo, porque amedrontava as embarcações. Jesus, muito cansado, terminou a missão dele naquele dia, disse, vamos lá para o outro lado descansar um pouco, vamos? Ele disse, olha, vou tirar uma soneca aqui atrás enquanto o barco vai. Adormeceu no meio do mar, grandes ondas que apareciam, uma ventania, e começou a entrar água no barco, e os discípulos ficaram com medo. E é claro que foram acordar o mestre, para que o barco não virasse, ele dormindo ali. Acorda, Senhor, não está vendo não que esse mar está muito revoltado, está muito bravo, e o Senhor aqui dormindo não se preocupa com a gente não? O Senhor quer que a gente morra? Eles disseram, mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Olhando para essa leitura, eu fico vendo o barco do mundo hoje, com a pandemia. Quanta gente que tem a impressão de que Deus está dormindo, só assistindo a desgraça. Tem muita gente que está entrando em crise de fé. Como é que Deus permite isso? Assim como é que Deus permite tanta violência? Como é que Deus permite tanto? Permite. Até porque muita coisa a gente poderia evitar. A violência do trânsito, a violência doméstica, todas as formas de violência, responsabilidade da gente. Mas o barco do mundo está agitado. E todos nós estamos gritando, salva-nos, Senhor. Hoje, no Brasil, a CNBB fala sobre o sentimento que se tem por chegar a 500 mil mortos da Covid. A CNBB lançou uma nota e pediu que todos nós rezássemos hoje a missa na intenção dos familiares, dos que estão no barco, com medo, gritando, angustiados, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E o que a gente quer é que Jesus faça a mesma coisa que ele fez naquele dia. Acalmar o mar e acalmar os ventos. E ele diz ainda mais, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E os discípulos então ficam atentos, e é quando vem a pergunta, eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Prestem atenção, no barco onde está Jesus, esse barco não afunda. No barco que tem Jesus, ele não afunda. Pode até as ondas entrarem, vão para lá, vêm para cá. Eu confio, nosso Senhor está aqui. E a gente não pula do barco, a gente não abandona o barco que Jesus está. Porque esse barco nunca vira, nunca afunda. E tudo vai acontecer no tempo dele, não é no nosso tempo. A primeira leitura é tão interessante, para quem nunca leu o livro de Jó, aconselho ler o livro de Jó. A leitura de hoje, no capítulo 38 de Jó, depois de muita discussão entre Jó e os amigos, Jó já estava perdendo a paciência, e quando vocês forem ler o livro de Jó, vão ver que ele não tem muita paciência, não. Ele é muito questionador, mas nunca blasfemou contra Deus. E depois de muito, porque a gente sabe que Jó perdeu tudo na vida. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Criou uma lepra tão grande, uma coceira tão grande, e quem tinha coceira não podia ficar no meio dos outros. Ia para a porta da entrada da cidade, e lá se coçava no lixo, se coçava na rua, e os amigos questionando Jó, como é que você, um homem justo,
tão bom, tão prudente, e hoje está nessa situação. Os amigos acusavam Jó: se você está assim é porque você pecou. Jó dizia: eu não pequei, eu sou justo, eu sou temente a Deus. E a conversa gira em torno disso, e Jó vai ficando assim muito desanimado, e apela para Deus e diz assim: ah, se eu me encontrasse com Deus, ah, se eu me encontrasse com esse Deus. Mas eu olho para cima, não o vejo, olho para baixo, não o encontro, olho para um lado e para o outro, não o encontro. Mas se eu me encontrasse com ele, eu ia falar tanto, eu ia dizer tanta coisa a ele, que a minha língua ia se colar ao céu da boca. Ah, mas se eu me encontrasse com Deus. Aí, na leitura de hoje, é Deus que aparece a Jó, como no filme, e vai perguntando a Jó: ô Jó, onde era que tu estavas quando eu fiz o céu e a terra? Onde era que tu estavas quando eu fiz todos os seres, os monstros marinhos e as formigas? Onde eu separei as águas? Quem foi que fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto e seio materno? Quando ele lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui você pode vir, vem somente até aqui. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Nós que moramos aqui na praia, e quando tem aquelas ondas, a arrogância das ondas, Jó vai dizer, mas elas não vão além do que está determinado para elas irem. Imagine que nós moramos nesse mar, ao lado desse mar, mas a gente sabe que o mar não avança. Deus colocou um limite para o mar. Aí ele vai perguntar: onde foi, Jó, que tu estavas quando eu fiz tudo isso? Aí a leitura vai dizer que Jó ficou com uma vergonha tão grande de ter questionado Deus, que botou a mão na boca e disse: já não está mais aqui quem falou, meu Senhor me perdoe, e foi se esconder, ele silenciou, e acabou a bravura de Jó, se curvou diante do Deus Todo-Poderoso. Resultado, recebeu tudo em volta, porque Jó nunca blasfemou, sofreu muito, mas nunca abandonou a Deus, nem blasfemou contra Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, pelo sofrimento que todos nós estamos passando, uns mais e outros menos, mas você principalmente, que já perdeu pessoas, que já perdeu tanta coisa, que sente que o barco da sua família está muito agitado, o barco da empresa está muito agitado, o barco de tudo muito agitado. Não se esqueça, no barco que Jesus está, esse barco não afunda, não afunda. E vamos ouvir dele, que disse hoje para os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E nós pedimos todos os dias a Senhor: ó Senhor, salva-nos, livra-nos deste mal. Quando for da tua vontade, Senhor, que cesse essas ondas tão altas sobre todos nós. Confiemos no Senhor. Cada um agora pense naquela situação que você está passando, que sente as ondas do mar batendo, e tem momento que você diz: não aguento mais, não posso mais. Entregue a nosso Senhor. A gente caminha até enquanto pode. Tem um momento que é Deus que carrega a gente, é Ele quem comanda, é Ele que ordena ao mar: cala-te, e ao vento: para, silencia. Que seja assim também, no mar agitado da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.